Não é nem um pouco novidade, até mesmo muito discutido na mídia, conversa comum, as queixas sobre a medicina e as condutas de muitos médicos, talvez a maioria deles, o formato de se fazer medicina, aquela consulta tradicional. E na pediatria também acontece isso. A gente tem ainda uma medicina muito centrada nas queixas condutas, que a gente chama de queixa-conduta. Então o paciente traz um relato e imediatamente, até por uma questão de velocidade do atendimento, esses médicos tentam responder com uma receita, com uma medicação, uma solicitação de exames. Então é aquela mãe que chega dizendo que o menino está danado, está muito inquieto e o pediatra ou solicita uma avaliação com o psicólogo ou às vezes até recebe um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, pode encaminhar para um especialista, pode solicitar um exame e então é mais ou menos assim que se procede uma consulta tradicional. Na pediatria então também vem acontecendo isso, assim como em outras especialidades médicas. Correntes filosóficas e científicas como a Chooser Wiley e a Slow Medicine, que como o próprio nome diz, a tradução do inglês, que é a medicina sem pressa. O que propõem essas novas correntes de medicina que começam aí já há algum tempo, mais de década, a aparecer e surgir na Europa e mesmo na América do Norte? É uma proposta de medicina mais criteriosa e, como o próprio nome diz, mais lenta. Então, esse exemplo que eu citei da criança danada, isso não pode ser feito assim, um diagnóstico de déficit de atenção, de hiperatividade. Existem critérios, como a Chooser Wiley chama, né? Essa medicina criteriosa, as escolhas sábias, e é preciso aplicar isso. Bom, então, essa consulta deve ser um pouco mais demorada e outros aspectos, além do biológico, além de sintomas, como se está sentindo dor ou se a criança reage assim assado. O exemplo desse que eu falei da criança danada, é preciso saber como é que é a vida da criança, como é que ela passa o dia, quanto tempo ela gasta com atividades educacionais ou atividades de lazer, como é o lazer dessa criança. Ela passa muito tempo em telinhas, ela tem tipos de atividades interativas, de socialização com outras crianças, brincadeiras não tecnológicas, não com recursos tecnológicos. Como é a relação dos pais, desses pais, dessa família com essa criança? Como é a rotina da família? Tudo isso tem que ser levado em conta antes da gente sair dizendo que essa criança tem um déficit de atenção e hiperatividade, que aliás é algo muito comum, é um belo exemplo para a gente ilustrar o que a medicina tradicional vem fazendo. Nunca nas últimas décadas foi prescrito tanto medicação para transtorno de hiperatividade. E é claro, a gente sabe que não tem como uma epidemia de hiperatividade. Existem sim medicamentos na indústria farmacêutica. A gente não pode negar que há um conflito, um viés de interesse dessa produção de medicamento, e sim que isso chega até a sociedade. É só a gente parar para analisar o número de farmácias que tem na sua cidade, o quanto cresce a venda de medicamentos, o quanto cresce a automedicação e quanto esses profissionais de saúde estão sendo influenciados por isso. Até mesmo essa lógica de medicina sempre com muita pressa, as consultas aceleradas, onde esse paciente não é ouvido e todos esses fatores aí psicossociais são ignorados. Então essa é uma proposta de pediatria que nós chamamos de pediatria integral, que é um contraponto a essa pediatria, essa medicina tradicional que vem sendo feita e já começa a ser questionada, e novas possibilidades começam a surgir então para fazer uma contracorrente a essa medicina tradicional.